Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualização sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu vou pedir uma moral, deixar o joinha, o like, comentar o vídeo e se inscrever no canal. Se você fazer essas três e ativar o sino, que eu nunca peço, que aí quando sair os vídeos o YouTube vai te notificar que saiu um vídeo do canal, aí você tá ajudando o canal a ser impulsionado no YouTube e a gente vai bater aí a meta dos 100 mil. Sei que tem muita gente torcendo para o canal chegar a 100 mil inscritos, falta pouco, precisa dessas ações aí, então me dá essa força, beleza? Vamos falar de Vasco, vou trazer para você nova atualização da situação do Dimitri Payet. Ontem eu trouxe aqui a Rádio Itatiaia, aí tem gente falando, pô, Itatiaia não é Minas Gerais, mas eles têm lives lá no YouTube que fala de futebol do Brasil, principalmente eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais. Então eles trouxeram a situação de que o Vasco o Payet, na verdade, ia estrear no Vasco no jogo do dia 3/9 em Salvador contra o Bahia. O GE trouxe um detalhamento da situação do Payet e estão tentando antecipar essa estreia para ele jogar contra o Palmeiras. Antes de trazer essa matéria, eu vou só dar um recado aqui. Hoje, às 20 horas, eu tenho um bate-papo especial aqui com o Mauro Breme e o Sérgio Frias. A gente vai falar de Vasco. Live hoje, às 20 horas. Amanhã, às 21, a gente tem uma live com os 5 candidatos à presidência do Vasco. Os 5 que são oposição à gestão do Jorge Salgado. Então, preciso deixar um recado, porque tem gente confundindo o que vai ser essa live na quinta-feira. Ah, vai ser debate político? Ah, vai ser ali um confrontamento de ideias? Ah, não vou fazer espetáculo aqui, eu não vou fazer uma live de discussão, de apontamentos de dedo, né? De candidatos de oposição, que são importantes nisso, que é importante nesse momento, é o diálogo. A gente precisa de um gestor no Vasco, a partir dessa eleição, que fiscalize, que cobre, que dê transparência ao contrato. Se ficar alguém da Sempre Vasco e da Mais Vasco, que são situação, vai continuar um contrato obscuro, vamos continuar na mão da 777 sem saber o que foi realmente colocado em contrato. Então eu não vou fazer live. Se você vem para a live já com essa ideia, né, de trazer um clima bélico para a live, pode esquecer que vai ser um bate-papo muito legal entre vascaínos e a gente vai falar sobre a situação. Eu quero a opinião deles sobre o que está acontecendo no Vasco e o que a gente pode fazer para melhorar, ou para fiscalizar, ou para cobrar tudo que esses caras prometeram ou fizeram com o Vasco, tá? Então é isso o intuito da live amanhã às 21 horas. Agora vamos trazer aqui atualizações sobre a situação do Dimitri Payet. Eu gravei um vídeo aí para as redes vizinhas, vou trazer esse vídeo que eu li a matéria que saiu no GE, ela detalha a situação documental do Payet e questão física também, que é importante, essa avaliação do técnico Ramon Dias para liberar ele para o jogo contra o Palmeiras. Mas vamos lá, só no GE. Vasco acelera a documentação e crê em inscrição de Payet para o jogo contra o Palmeiras. O Vasco está otimista que irá escrever Dimitri Payet a tempo do jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo. Para o meia poder entrar em campo no Allianz Parque, ele precisa ter o nome publicado no BID da CBF. Até sexta-feira. Caso isso aconteça, a estreia dependerá apenas da condição física. O clube entendia ser mais seguro conseguir finalizar a documentação para o jogo contra o Bahia, mas corre para terminar antes e tende a dar certo. Como o Payet é europeu, o processo precisou passar por Brasília e o Vasco foi à capital federal na semana passada. O próximo passo é o pedido de visto de trabalho ser publicado no Diário Oficial da União, o que está em andamento desde a última sexta-feira. Com o prazo de 72 horas, a expectativa é que essa etapa seja cumprida nesta quarta. Após isso, o Vasco vai à Polícia Federal para registrar o Payet. Finalizada essa parte, o Vasco já terá em mãos os documentos necessários para gerar o contrato entre o jogador e o clube na CBF e também registrar a transferência na FIFA. Com o nome publicado no BID da CBF, até a próxima sexta, Payet terá condições legais para entrar em campo pelo Vasco, mas isso ainda não garante a sua estreia.
A ida do francês para São Paulo vai depender ainda do técnico Ramon Dias, que vai avaliar as condições físicas do meia. Ele vem treinando forte o dia a dia, inclusive na folga do elenco, para ficar à disposição o quanto antes, mas não disputa uma partida oficial desde maio. Então tá aí a situação do Dimitri Payet, que pode estrear contra o Palmeiras. Eu acho que a documentação, a questão do bid deve sair até sexta-feira, pelo que a gente está vendo aí, mas o que vai pesar vai ser a condição física. O cara não joga aí há quase 3 meses. Então, até por cuidados para que ele não se lesione, eu acho que ele deve estar em condições, deve ir para o banco, deve entrar num segundo tempo. E aí no jogo contra o Bahia ele entra como titular. Entrando como titular no jogo do Bahia, fica a pergunta: aonde você colocaria, ou no lugar de quem você colocaria o Dimitri Payet? Então é sobre essa pergunta, sobre esse ponto de interrogação, que a gente vai trocar uma ideia hoje. No lugar de quem você colocaria o Dimitri Payet? Eu vou pontuar algumas situações. É claro que contratar jogadores qualificados é importante, né? Independente da situação do time, se ele tá ruim ou se ele tá brigando, disputando por título, é sempre bom você trazer jogadores aí com mais experiência, mais qualificado. Agora a gente tem que ver um encaixe no campo. Eu não estou comparando os jogadores, mas eu vou comparar a situação para você entender o que eu estou querendo falar. Por exemplo, quando falaram que o Chelsea ia emprestar o Andrei Santos para o Vasco, muitos vascaínos ficaram empolgados. Eu fui um desses vascaínos que acreditou que a volta do Andrei Santos ia reforçar o meio de campo do Vasco. E não, o Maurício Barbieri, o estagiário de técnico, ele preparou o time para jogar de uma forma na pré-temporada, o início da temporada inteira. Quando o Andrei chegou, ele se viu na obrigação de encaixar um jogador no campo que não deu certo. Um jogador que acabou não encaixando com o Vasco. Ele teve que modificar o esquema, ele teve que tirar o Eric Marques, ele jogava com o Eric Marques, Peck e o Pedro Raul. Ele mudou e o time desandou, não jogou mais. Essa é a minha opinião. Agora, é claro que eu não comparo a experiência, e eu acho que é um fator importante, do Dimitri Payet com a juventude, a inexperiência do Andrei Santos. A tendência é o Payet entrar e dar o encaixe. É para isso que a gente vai torcer. Mas o Vasco está jogando melhor. O Vasco se encontrou da maneira que o Ramon Dias está escalando o time. A gente tem um time base. O vascaíno hoje sabe dizer qual é o time titular do Vasco. É o Léo Jardim, o Bambu de lateral, por incrível que pareça. Aí vem o Medel, o Léo e o Piton, o Zé Gabriel de volante, o Praxedes, o Paulinho, aí seria o Peck, Orediano e Vegete. Seria esse o esboço do time titular do técnico Ramon Dias hoje. Para o jogo contra o Palmeiras a gente não vai ter o Léo, então é capaz de entrar o Capasso no lugar do Léo, né? Agora a dúvida é aonde encaixar o Payet. O Payet que joga ele é um meia atacante. Você pode manter a estrutura no meio de campo, porque eu acho que ele não abre mão de jogar com o Zé Gabriel, com o Praxedes e com o Paulinho e entrar com o Payet, né, jogando ali, fazendo aquela função do lado esquerdo, vindo para dentro. Então ele pode jogar com o Payet, ou o Peck, ou o Orediano do lado direito, acaba sobrando o Serginho vai ser reserva. Peck e Orediano do lado direito, a tendência é ser o Peck, o Payet do lado esquerdo e o Verratti de centroavante. Essa seria uma ideia para encaixar o Payet sem mexer no meio de campo. Se o Payet estiver no banco de reserva, aí vai depender da situação do jogo, obviamente, mas ele pode entrar no lugar do Paulinho ou do Praxedes durante o jogo, ou no segundo tempo, por exemplo, contra o Palmeiras. Agora, se for para ele entrar como titular no time, eu acho que é difícil ele tirar o Paulinho ou o Praxedes ou o Zé Gabriel. Acho difícil ele mexer nesse meio de campo do Vasco, que deu encaixe, que tá bem, né? Então, a dúvida é essa. Se ele tiver como reserva, ele pode entrar no meio de campo. Se ele entrar como titular, vamos supor, é titular contra o Bahia, ele deve entrar para compor junto com Praxedes, Paulinho, né? E um ataque com Verratti e ou Peck ou Orediano. Como é que você colocaria o Payet nesse time do Vasco?
Você entraria no 4-4-2 com o Payet no meio de campo também, junto com Praxedes, Paulinho e Zé Gabriel, e 2 atacantes, ou você entraria com o Payet sendo ali uma linha de 3, ou fazendo essa linha de 3 atacantes? Também depende, né? Quando tá atacando, você pode atacar no 4-3-3, na hora de defender, você pode repor com o Peck e segurar ali o Payet e o Verratti. Então, existem várias possibilidades. Eu quero ver a sua opinião sobre a entrada do time do Payet. Mais uma vez, não comparei a situação do Andrei, comparando os jogadores. Eu acho que o time encaixou, só não pode mexer muito na estrutura para encaixar um jogador e perder um trabalho que está sendo feito muito corretamente aí pelo técnico Ramon Dias. Aliás, para mim, a melhor contratação do Vasco nessa SAF é o técnico Ramon Dias, que ele veio, ele trouxe jogadores, ele conseguiu fazer um trabalho, ele bancou, tirou jogadores como o Jair, como o Pumita, como o Figueiredo, colocou jogadores aí como o Zé Gabriel e o Bambu para jogar, e os jogadores deram certo. Recuou o Medel para ser o zagueiro, bancou algumas situações. Eu acho que de todas essas contratações, o Ramon Dias, para mim, é disparada a melhor contratação do Vasco em 2023. Deixa a sua opinião, curte o vídeo, se inscreve no canal. Desejar para você um dia abençoado, até às 20 horas com a live aqui. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.